nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Livro do Céu, volume 2, 12 de agosto de 1899. Jesus transforma tudo em si mesmo e ensina sua caridade. Hoje de manhã, meu adorável Jesus, depois de me esperar por um tempo, veio e me disse: minha filha, hoje de manhã quero conformar você completamente a mim. Quero que pense com minha própria mente, que olhe com meus próprios olhos, que ouça com meus próprios ouvidos, que fale com minha própria língua, que trabalhe com minhas próprias mãos, que ande com meus próprios pés e que me ame com meu próprio coração. Depois disso, Jesus uniu seus sentidos, mencionados acima, aos meus, e vi que ele me deu sua própria forma. Não somente isso, mas ele me deu a graça de fazer disso o uso que ele próprio fez disso. E então continuou a dizer: muito obrigada a você estando em mim. Eu recomendo que você saiba como preservá-los. E eu estou com muito medo, meu amado Jesus, por me conhecer cheia de misérias e que, em vez de sair bem, use mal suas graças. Mas o que mais me faz temer é a linguagem, que muitas vezes me faz cair na falta de caridade ao próximo. E Jesus, não tenha medo, eu vou te ensinar como você deve continuar falando com os outros. A primeira coisa, quando algo lhe é dito a respeito do próximo, lança um olhar sobre si mesma e observe se você é culpada desse mesmo defeito. Em seguida, querer corrigir é querer indignar-me e escandalizar os outros. A segunda, se você se vê livre desse defeito, então se alivie e tente falar como eu teria falado. Então você vai falar na minha própria língua. Ao fazer isso, você nunca falhará na caridade ao seu próximo. De fato, com seus discursos fará bem a você, ao seu próximo, e a mim me dará honra e glória. Amém. Fiat. É muito bonita essa passagem porque ela é a nossa vida diária, né? Seja na nossa casa, na nossa convivência, na nossa família, no nosso trabalho, todos passamos por isso. Ou passamos muitas vezes e falhamos, ou passamos por isso e fomos, né, bem, do jeitinho mesmo que Jesus quer, e depois a gente viu e descobriu que a gente estava fazendo certo. Ou então, como eu, que estou vendo agora, penso assim, nossa, Jesus amado, se eu tivesse lido o livro do céu antes daquela situação, eu não teria agido daquela forma. Enfim, Jesus ensina a caridade suprema e a caridade no trato com o nosso irmão, trato das situações da vida. Caridade essa que é vivida só quando a criatura se rebaixa, morre para si mesmo e deixa ser moldado por Cristo, né? Como no início aqui, ó, que bonito, né? Ele conformou a Luísa a ele mesmo. Então Jesus, né, deu para Luísa os pensamentos dele, o olhar de Jesus para ela. Os passos dela se tornaram de Jesus, a língua dela de Jesus. Jesus não só deu essas formas dele para Luísa, como também deu para ela a capacidade dela fazer tudo da forma que ele fazia. Então ele dá a forma e também mostra como fazer. E é assim mesmo na nossa vida com os nossos irmãos. Então, como lidar com o irmão quando a gente ficar sabendo de uma situação, quando é na nossa casa, é uma situação que nós precisamos, às vezes, né, de corrigir. Talvez naquele momento nem somos autoridade, ou talvez a voz de Cristo no nosso lado, diante de uma situação em que a gente vê que todo mundo, cada um segue a própria cabeça, então você é a voz da divina vontade na sua casa. O que fazer nessa situação? Pedir Jesus, né? Jesus, seja nesse momento, Senhor Jesus, coloque teus pensamentos nos meus pensamentos, coloque, Senhor, as tuas palavras na minha boca, Senhor, que sejam as tuas palavras. Coloque teus sentimentos nos meus, você vai no seu interior, no seu canto e vai pedindo isso, que seja
tuas mãos as minhas, que sejam meus passos, sejam os teus passos. Mas, Senhor, como eu sou muito pequena, muito miserável, dai-me a capacidade de fazer da forma que o Senhor faz, da melhor forma possível. Não para mim, não para ninguém me elogiar, Jesus, mas para que o Senhor seja exaltado e seja glorificado. Para que as pessoas, em vez de se bloquear na hora, né, levar a ficar na defensiva, elas possam perceber que é o próprio Jesus que está corrigindo. Mas Jesus dá uma advertência, né? Primeiro observa. Observa se você ficar sabendo de algum defeito, ou você vê um defeito de um familiar seu, primeiro vê se você não é culpada do mesmo defeito, né? Vamos supor que você tá com um problema que você tem um filho ou esposo, né? Muito impaciente. Aí vamos supor que você seja, né? Impaciente também. Então você não vai deixar de corrigir por causa disso, mas a abordagem tem que ser diferente. Você não pode se indignar e deixar a pessoa assim com vergonha, sem que você mesmo é culpada, tá? Talvez a pessoa mesmo vai virar e vai falar assim, mas você também é assim? Você também é grossa comigo? Por que você tá me corrigindo? Entendeu? Então a pessoa na hora vai ter essa reação e com razão, né? Ela vai olhar para você da mesma forma, né? Somos um espelho, né? Então, o que fazer nesse caso? É uma abordagem diferente. Olha, você tem sido impaciente, né? Você tem ficado nervoso. Eu não estou te culpando. Eu também sou assim. É difícil. Mas eu tô pedindo a Deus a graça de ser uma pessoa mais paciente, porque a impaciência causa muito isso e isso. Aí você vai apontando, pode ir mostrando para a pessoa as consequências da impaciência, o que ela causa, para ela entender a dor do outro e se colocar no seu lugar. Porque à medida que você for falando também, você pode falar da sua própria experiência. Porque eu também sou às vezes impaciente, eu sei como é isso. Eu tô pedindo Jesus muito para me curar. Eu não sou especialista, eu não tô 100% pronta, mas eu estou nesse caminho. Eu convido você também a buscar isso, a pedir Jesus essa graça. É Jesus que nos molda, é Jesus que nos dá a graça. Não somos nós mestres de nós mesmos, é Jesus que nos ajuda. Isso vai iluminar a pessoa, porque ela vai perceber que você é humano como ela, que você erra como ela, mas você é alguém que está buscando ser diferente e ela vai na hora se espelhar em você. Pode ser que na hora ela não fale nada, mas que ela vai pensar naquilo que você falou, ela vai pensar. Essa pessoa vai pensar. E isso vai se refletir lá na frente. Agora, se no caso, graças a Deus, seja algo que nós, né? Tô falando para mim e para você que tá me ouvindo. Seja algo que já foi resolvido no nosso interior, graças a Deus, né? Jesus já foi queimando, né? Essa vontade humana dentro de nós. Ótimo. Segundo passo, então. Como fazer isso? Por isso que é necessário conhecer Jesus Cristo, né? Conhecer Ele na sua vida íntima, no Evangelho, no livro do céu, cada vez mais, em cada meditação. Porque tinha um momento que Jesus ficava mais bravo mesmo, principalmente quando você percebe que aquela pessoa você sente, né? Você percebe nas atitudes que aquela pessoa continua assim, tá tendo atitude mesmo de soberba, de orgulho. Então, às vezes, tem que ser mais firme. Mas dependendo da dor que a pessoa tá naquele momento também, tem que ser aquele Jesus mais calmo, aquele Jesus assim que não assusta a pessoa de início. Às vezes a pessoa tá no início da caminhada, se for duro demais com a pessoa fica até com medo de Deus. Então, pede sempre Jesus. Silencie e fala, Jesus, como eu vou falar com essa pessoa sobre isso? Eu sei o mal que isso já fez na minha vida. Você pode dar o testemunho de como você conseguiu superar esse problema. Agora, se você nunca teve esse problema, então você pode dar exemplo para de pessoas que superaram, de santos também que sofreram muito, né, desses problemas. E enfim, mas tente sempre ser os olhos de Jesus. Fala assim, ó Jesus, dá-me os seus olhos para me olhar para essa pessoa além do que eu vejo, para me ter misericórdia com ela. Senhor, dá-me caridade no meu falar, Senhor, mas tira de mim também o respeito humano e o amor próprio, que às vezes a gente também, por outro lado, pode ficar com respeito humano demais, com medo de magoar. O que isso também é vontade humana sinalizando, né? Eu falo porque eu tenho esse mal, né? De ter medo de falar com as pessoas. Então, tudo é pedir a Jesus. O importante é a nossa intenção, essa é a chave. Se a nossa intenção é única, exclusivamente glorificar a Deus, sabe?
na vida daquele irmão. Se tudo parte de um amor pela alma, pronto, isso é bomba para o Espírito Santo agir em você plenamente e te dar as palavras de ciência e sabedoria para aquele irmão. Entendeu? Mas se essa é a nossa intenção, quando ainda a vontade humana é muito forte, às vezes é um desejo mais de corrigir mesmo para mostrar que sabe mais. Se isso acontece, então infelizmente pode ser que não dê frutos, porque Jesus vê na gente essa incoerência com a vontade dele. Mas enfim, quem nos molda é Jesus, e mesmo tendo essas misérias, o importante é se rebaixar, se humilhar, pedir perdão para Deus, reconhecer a dificuldade que a gente tem em lidar com aquela situação e pedir: Jesus, me assuma, né? Porque é Jesus que vem até nós, né? Jesus, na sua tão grandiosidade, ao mesmo tempo a sua grande pequenez, que vem até nós. Então, Jesus, por favor, Jesus, me ajuda, me instrua para que eu possa ser os seus olhos, eu possa ser a sua voz, eu possa ser os seus ouvidos, Senhor, eu possa ser seu coração, Senhor Jesus, eu possa ser o Senhor aqui na terra. Por favor, Senhor, e vai pedindo, Jesus, também a graça de cada dia mais te dar uma intenção pura, uma intenção de amar, única e exclusivamente de amar. Amém? Que Deus seja louvado e glorificado nessa partilha. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.